E aí galera conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos à aula de Filosofia. É possível definir filosofia? O primeiro a utilizar esse termo foi o Pitágoras, o matemático grego que viveu aproximadamente no século 6 a.C. Pitágoras usou esse termo e se considerou filósofo porque não se considerava sábio. Por não ser sábio, ele considerava-se um amante, alguém que procurava a sabedoria, alguém que gostava da sabedoria. Logo, se denominou filósofo. Então, o termo filosofia foi usado pela primeira vez pelo Pitágoras. Filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que é amigo da sabedoria. E aí nós abrimos um parênteses para entender as definições de amor para os gregos, né? Afinal de contas, os gregos tinham 3 definições para o amor: philo, ágape e eros. Ágape, o amor sublime, perfeito, incondicional, o amor de criador pela criatura. Eros, o amor romântico, a luxúria, a lascívia, o amor carnal, a sexualidade. Philo é um amor fraterno, um amor de irmão. Para Aristóteles e para Platão, uma característica do filósofo era permanecer sempre inconformado, admirar-se de tudo, questionar sobre tudo, e principalmente sobre seus próprios pensamentos e ações. Immanuel Kant, no seu livro A Crítica da Razão Pura, diz que não é possível aprender uma filosofia, é possível aprender a filosofar. E que não devemos entender a filosofia como um produto pronto e acabado, como as outras disciplinas, né? Existe um conjunto de conhecimentos. Não, pelo contrário. A filosofia é um processo e é possível que você aprenda esse processo. Acompanhe aqui comigo no quadro esse resuminho. Descobrindo a filosofia. É possível definir filosofia? Sim. No sentido etimológico, sim. No sentido da palavra, né? Philo vem de amor, amizade, um amor fraterno. Sofia vem de sabedoria. Então, filósofo é aquele que ama, que é amigo da sabedoria. O primeiro a utilizar esse termo, filosofia, foi o Pitágoras no século 6 a.C. Definições gregas para o amor: ágape, amor incondicional, sublime, o amor de Deus é um amor ágape. Eros, o amor romântico, erótico, sexual, né? A lascívia, a luxúria. Filia, fraterno, amizade, um amor de amizade. Então o amor do filósofo pela sabedoria é uma amizade. O filósofo é aquele que busca o conhecimento, que busca a sabedoria. E aí, meus queridos alunos e minhas queridas, vocês que estão sofrendo por amor, fica a dica para você não enganar e nem ser enganado. Quando alguém falar que te ama, você pergunta a ele assim: esse amor é filo, é ágape ou eros? Ou você diz logo para a pessoa que tipo de amor você está sentindo por ela. E aí você vai matar a charada e não vai sofrer mais, beleza? E que fique bem claro, como disse o Immanuel Kant no seu livro A Crítica da Razão Pura, que não é possível aprender uma filosofia, mas que a filosofia é um processo. É possível que você aprenda a filosofar. Então, não devemos entender a filosofia como um produto pronto, e sim como um processo, algo que sempre vai estar se modificando e se aperfeiçoando. Vamos tentar entender um pouco desse processo filosófico. Esse processo se inicia com a reflexão. Então, quando você reflete sobre algo, você está dando início a um processo filosófico. Quem é que nunca se perguntou: de onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? O que é a morte? A vida após a morte? Por que democracia e não ditadura? O que é o poder? O que é a justiça? O que é a honra? O que é a honestidade? Então, o ser humano é intrínseco, é inerente à vontade de se perguntar, de se questionar. No fundo, somos todos filósofos. Para a gente aprofundar mais desse processo de refletir, a gente vai se apoiar na obra Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, do filósofo brasileiro Demerval Saviani. Nesse livro ele descreve 3 tipos de reflexão: reflexão radical, reflexão rigorosa e reflexão do conjunto de problemas que a realidade oferece. Vamos entender cada um desses aí. O que é a reflexão radical? A reflexão radical é aquela que procura entender o método utilizado na pesquisa, ou seja, o método utilizado pelos cientistas ou pelos filósofos. Qual foi o procedimento utilizado pelo médico para que aquela cirurgia fosse feita? Qual foi o procedimento utilizado pelo engenheiro para executar aquela obra? Então, reflexão radical, ela vai em cima do método, tá bom? Ela vai questionar o método científico. A reflexão rigorosa, ela vai mais discutir sobre os termos, as palavras, para que não gere ambiguidade na hora do discurso. Então, ela vai analisar os termos. Por exemplo, o filósofo Platão, quando utilizou o termo ideia, foi totalmente diferente do significado real da palavra grega, ideia. Quer dizer forma. Então, ideia para os gregos quer dizer forma. Já o Platão utilizou com uma conotação diferente. Você sabe a distinção de conotação e denotação? Conotação é o sentido figurado. É quando a palavra tem um significado que não é o seu significado do dicionário. Denotação é o seu significado real, ou seja,
aquele que está lá no dicionário. E para finalizar aí, a reflexão sobre o conjunto de problemas oferecidos pela realidade. Por exemplo, ó, um ramo da biologia, a genética, ela vem evoluindo a cada dia, então existem os métodos e a reflexão radical vai em cima desses métodos de pesquisa da engenharia genética. A reflexão rigorosa vai pesquisar os termos utilizados pela genética. E essa reflexão do conjunto de problemas oferecidos pela realidade, ela vai filosofar sobre a ética, por exemplo. Até que ponto nós podemos clonar? Será que é ético clonar animais? Então ela vai discutir sobre a bioética. Então quando a gente abre essa discussão sobre bioética, está tratando de uma reflexão do conjunto de problemas oferecidos pela realidade. Acompanhe comigo agora o resumo aqui no quadro. O processo de filosofar. O processo de filosofar começa com uma reflexão. E aí lembre, esses termos a gente está se apoiando no livro Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, do Demerval Saviani, tá bom? O filósofo brasileiro. Então tá, ele define assim, ó, existem 3 tipos de reflexão. A reflexão radical, que vai discutir o método. Cara, como foi feita aquela pesquisa? Que procedimento foi utilizado? Quais são as fontes? A reflexão rigorosa, investigar os termos utilizados. Para quê? Para evitar ambiguidade, para que não gere dúvida. Então ela vai investigar os termos. Como eu tinha dado como exemplo, a palavra ideia. Ela tem um sentido de forma, utilizada pelos gregos, mas o Platão deu outra conotação a ela, né? Outro sentido. E aí ficou a dica para você. Denotação é o sentido literal, ou seja, aquele que nós encontramos no dicionário. Conotação, sentido figurado. Para finalizar aqui, a gente tem problemas, né? A reflexão sobre os problemas que a realidade apresenta. A gente deu o exemplo da engenharia genética, né? A engenharia genética evoluiu tanto nessas últimas décadas, e aí é aberta uma discussão sobre a bioética. Até que ponto eu posso fazer clonagem? Será que clonar seres humanos é ético? Filósofo é todo aquele que se serve da razão para pensar sobre o mundo à sua volta, para pensar sobre si mesmo, para refletir sobre suas ações e suas decisões, tentando se aproximar da sabedoria e tentando encontrar a felicidade. Então, como eu tinha dito, todos nós no fundo somos filósofos. A todo momento estamos nos questionando e questionando a realidade à nossa volta. E você como estudante tem que ser assim, você tem que ser cético, se questionando, se autoavaliando e avaliando o mundo à sua volta. Então, o que é o filósofo? Filósofo é todo aquele que se serve da razão para pensar sobre o mundo e sobre a sua própria vida. Refletir sobre suas ações, sobre suas decisões, tentando se aproximar da sabedoria, tentando buscar a sabedoria e encontrar talvez a felicidade. Devemos ser sempre assim, né? Você como estudante nunca deve parar de se questionar, de se autoavaliar e de pensar sobre o mundo à sua volta. Para quê? Para que você não aceite ideias prontas, ideias já pensadas, mastigadas, que lhe entregam e que você não seja um reprodutor de ideias, e sim alguém que absorve algo, reflete e reproduz, dando sua contribuição. Inclusive, sobre as aulas, sobre os livros. Então, quando você lê algo, você vai buscar pesquisar, vai ver se é verdadeiro, vai ver a fonte. Então, você assiste essa videoaula aqui, eu aconselho você, vai no livro, confere, dá aquela dica, vai no comentário aí e fala, ó, professor, essa informação é assim, eu encontrei isso, professor, eu descobri. Então, a ideia do aluno é ser filósofos. Somos todos filósofos. Você futuramente, quando passar no vestibular, Enem, e entrar na faculdade, tiver uma profissão, você tem que ser filósofo. Você tem que refletir sobre sua profissão, você tem que questionar, você tem que sempre se atualizar para melhorar o processo, para que a humanidade evolua. Então a gente está sempre assim, ó, buscando estudar o passado, compreender o presente, para depois contribuir com o futuro. Eu tenho que buscar esse aperfeiçoamento, eu tenho que buscar pensar sobre o que eu estou fazendo, pensar sobre mim como estudante, minhas atitudes, como ser humano, como futuro profissional, seja da área da saúde. O que seria da saúde se todos os médicos estivessem satisfeitos com o conhecimento passado na universidade? Mas não, pelo contrário, continua a pesquisa, não param de estudar. E os engenheiros, quando saem da universidade, começam a pesquisar, começam a tentar técnicas novas, e quando essas técnicas funcionam, retornam para a universidade e esse conhecimento volta a ser disseminado e a humanidade cresce. Quando você filosofa, quando eu filosofo, quando eu sou amigo da sabedoria, você cresce, a humanidade cresce. Tá aqui uma definição simples do que é ser um filósofo. É aquele que se serve da razão para tentar pensar sobre o mundo e a sua própria vida, a fim de se aproximar da sabedoria e da felicidade. É possível aprender a filosofar? Como disse o filósofo Epicuro, nunca é cedo nem tarde demais para aprender a filosofar. Como diria o Titãs, é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Jamais, a gente nunca deixa de filosofar. Na verdade, toda vez, como a gente comentou, que a gente pensa sobre nossas próprias ações e pensamentos, a gente acaba filosofando. Desde que não aceitemos certezas absolutas, tá certo?
e nunca aceitemos também soluções muito fáceis. Então, filosofar é isso, consiste em não ter certezas sobre nada, questionar sobre as coisas e nunca aceitar soluções fáceis, simples demais. A diferença entre ciência e religião. A ciência ela é dogmática. O que é um dogma? Dogma é algo que se aceita sem questionar. É a fé. Você escolhe a religião, você submete, você escolheu aquela doutrina e você não questiona. É fé, é aceitar sem duvidar. Já a ciência, ela é feita exatamente para ser questionada. A ciência só evolui a partir do momento que refletimos, que duvidamos sobre ela, né? Todo o conhecimento que temos hoje, talvez daqui a 10 anos, esteja totalmente atualizado. Ou seja, boa parte dos conhecimentos que possuímos hoje, daqui a uma década, serão totalmente reciclados, ou seja, aperfeiçoados a partir de dúvidas. Então, a ciência não para. Ela está a todo momento sendo testada, reciclada, aperfeiçoada, melhorada, através de questionamentos, né? Eu tenho até um professor chamado Asqueri, professor de física, que refutou uma parte da teoria da relatividade de Einstein. Se a ciência fosse um dogma, isso seria impossível. Como disse Antônio Gramsci, não se pode pensar em nenhum homem que não seja também filósofo, que não pense, precisamente porque o pensar é próprio do homem como tal. Então fica claro que a filosofia faz parte da nossa vida. Então alguém pode estar pensando assim, a filosofia não serve para nada, porque a matemática é a base da engenharia, e a gente tem as estruturas, é a base da física, e através da física a gente vai conhecer o espaço, tem muita coisa aplicada. A biologia apoia a medicina, e a medicina salva muitas vidas, então isso serve. Já a filosofia não serve para nada. É assim? Claro que não. Toda a área do conhecimento, ela exige que dentro de si mesma haja filosofia. Comentamos da bioética dentro da biologia, na medicina também, né, a questão da ética. Isto é, a ideia da filosofia é desestabilizar o status quo. Professor, o que é status quo? O atual estado das coisas. Desestabilizar o atual estado das coisas. Agora trataremos de informação, conhecimento e sabedoria. Será que essas três palavras são sinônimas ou possuem algo em comum? Vamos lá. Informação é quando eu leio uma revista e lá eu encontro datas, número de pessoas, fotos, aonde aconteceram os fatos. Isso é informação. Quando uma revista faz uma matéria sobre gravidez na adolescência, e aí me mostra o número de adolescentes grávidas no Brasil e separa por região, isso aí é informação. Conhecimento, tá? Conhecimento é quando eu pego essa informação e começo a aplicar ela. Por exemplo, do ponto de vista biológico, eu posso pegar essas informações e utilizar os conhecimentos da biologia como analisar o período fértil, o ciclo menstrual feminino e ver como é que eu posso evitar a gravidez na adolescência. Eu posso falar sobre métodos anticoncepcionais, falar sobre preservativos. Então eu peguei uma informação e tornei ela conhecimento. Sabedoria, a mais complexa, a mais difícil de alcançar e que talvez jamais cheguemos lá. A sabedoria vem com a maturidade, vem com o tempo que eu uso o conhecimento. Quanto mais informação eu tenho, mais eu transformo em conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais isso se transforma em sabedoria à medida que eu vou utilizando. Como Sócrates disse certa vez, que é considerado o pai da filosofia, afirma que só sei que nada sei. No livro A Defesa de Sócrates, um livro de Platão, narra um diálogo entre Querofontes e o oráculo. É o oráculo de Apolo. Professor, o que é o oráculo? O oráculo era um local onde os gregos iam se consultar, perguntar sobre o futuro, receber alguns conselhos e orientações. Então, Querofonte, que era um aluno de Sócrates, chegou no oráculo e perguntou ao oráculo assim: existe alguém mais sábio do que meu mestre Sócrates? E aí o oráculo disse: não há ninguém mais sábio do que Sócrates. E aí Sócrates retorna para a cidade e, insatisfeito, ele se questionar sobre sabedoria. E aí ele começa a perguntar a alguns homens que se consideravam sábios na época. Então ele vai atrás desses caras e começa a perguntar, a questionar, a fazer questionamentos. E aí acaba irritando esses homens que se consideravam sábios e ele começa a reconhecer assim: aqueles que mais se consideram sábios, menos sábios são. E aí a máxima socrática, né? Eu só sei que nada sei. Isso é um gesto de extrema humildade. Sócrates, um gênio, um cara que sabia de muita coisa, não se considerava um sábio. Os métodos utilizados por Sócrates naquela época eram a ironia e a maêutica. Professor, o que é a ironia? Será que a ironia tem o sentido da palavra que nós utilizamos hoje? Quando a gente diz assim, nossa, que bonitinho, é quando a gente quer dizer que não é bonitinho. Oh, como você é inteligente. E a gente fala com ironia para dizer que não é inteligente. Então, será que a ironia tinha sentido? Não, para você ver, meu querido, o sentido de ironia utilizado por Sócrates não era um sentido figurado, era um sentido denotativo. Sabe o que quer dizer ironia? Ironia é quando você pergunta algo, sabe da resposta, mas você finge que não sabe. Então Sócrates
perguntava às pessoas sobre algo, ele já sabia das respostas, ouvia as respostas e aí fazia outras perguntas em cima do que as pessoas falavam. Quer dizer que Sócrates dava novos conhecimentos às pessoas com base no que elas falavam. Não é o sentido de ironia, a figura de linguagem que utilizamos hoje. Professor, e a maêutica? Que técnica é essa? Maêutica é porque o Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira. Maêutica é a arte de fazer um parto. Sócrates dizia que sua mãe fazia parto de pessoas e ele fazia parto de ideias. Então essa foi nossa aula de filosofia e lembre, meu querido, você como filósofo, a máxima socrática: só sei que nada sei. O gênio e o pai da filosofia, Sócrates, afirma isso como um gesto de humildade e insatisfação e de uma busca que nunca cessaria pelo conhecimento. Sócrates foi condenado à morte por ser considerado subversivo, por corromper a juventude. Entraremos mais em detalhes na próxima aula e a gente vai contar aí sobre a história do Sócrates e vai falar um pouquinho sobre alguns livros, os diálogos de Platão, né? Até porque o Sócrates, ele não escreveu nada, né? Nossa aula de filosofia fica por aqui. Eu sou o professor Edgar Rafael, esse é o canal Exatamente. Lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Fiquem com Deus e até a próxima aula.